Oi, gente, olha eu aqui de novo e hoje eu vim trazer um tema que eu espero que interesse a vocês. E talvez não seja uma questão que vocês já tenham vivenciado ou vivenciem nas relações amorosas de vocês. Dinheiro e relacionamento. Como é que o dinheiro, ele afeta a qualidade dessa união entre duas pessoas, né? Dentro de uma casa, na gestão de uma economia doméstica, o que acontece quando um dos membros ele ganha mais, onde historicamente ele sempre esteve ganhando menos, como por exemplo a mulher. As pesquisas do IBGE relatam que apesar da entrada maciça das mulheres no campo do trabalho e quase uma equiparação do número de mulheres inseridas no mercado de trabalho para o número de homens, tem demonstrado que mesmo assim, elas cheias de títulos, ascendendo socialmente na hierarquia da educação, né, e nas profissões, elas ainda assim ganham menos, trabalham a tempo parcial. E isso tem vários motivos que às vezes eu trago aqui para vocês, que é o cuidado do doméstico, que é o cuidado de crianças. Pesquisas até falam que mulheres casadas com parceiros, né, ou em união estável, que têm filhos de até 3 anos, elas não se inserem no mercado de trabalho. A probabilidade dela se inserir no mercado de trabalho vai variar conforme a rede social que ela mantém, a possibilidade que ela tem de dividir esses afazeres aí do cuidado com esse parceiro ou com a própria família dele ou dela. Então isso é bastante complexo. Mas o que eu tenho observado aqui no meu cotidiano é que, além do dinheiro ser um tabu na nossa sociedade, e eu falo aqui bem de uma realidade de interior da Bahia, de cidades de até 40 mil habitantes, 100 mil habitantes, onde em algumas dessas cidades, nos círculos em que eu trafego, eu ouço algumas ideias muito negativas em relação ao dinheiro, né? Eu já ouvi muitas pessoas criticando outras pessoas porque manifestam publicamente seu desejo de ganhar mais dinheiro, seu desejo de ascender na vida, seu desejo de ter um certo padrão de vida diferente do que se tem hoje, um padrão de vida considerado melhor, com aquisição de mais bens, com aquisição de mais possibilidades de realizar outros desejos. Então, aqui dentro desse contexto, algumas pessoas utilizam as palavras ganância, ambição de uma forma muito negativa. Não consegue compreender que cada um faz escolhas e que o dinheiro não é um tabu, né? Aqui na região eu percebo. Se você percebe isso de uma forma diferente, coloca aqui para mim abaixo nos comentários, porque eu não sou dona da verdade, mas essa é a experiência que eu observo em relação a esse assunto. Ganhar dinheiro é feio, né? É ser uma pessoa ambiciosa, gananciosa. Para que pensar alto demais? Se contente com isso aqui. Nas entrelinhas, o que está nas frases, quando essas pessoas colocam e que eu escuto, chega aos meus ouvidos, treinados de alguma forma, é dessa forma que eu compreendo. Mas aí na nossa região também, eu ainda observo o predomínio, né, de mulheres de classe média em uniões estáveis ou casadas, né? Como elas queiram identificar, elas ganhando mais do que seus homens. Muitas vezes elas são advogadas, professoras, elas estão aí concursadas, elas estão numa posição socialmente de privilégio em relação a outras profissões que os seus parceiros eles podem não atingir. Tem muito parceiro aí com profissão considerada aí cheia de status, mas que na verdade eles vão receber um salário muito aquém do que eles estão trabalhando. E aí essa mulher, ela coordena aí essa vida financeira, ela tá com a grana na mão, ela ganha mais, né? E ela vai fazer a gestão dessa economia junto também com o salário desse homem. Gente, já foi o tempo em que o papel de homem provedor, ele tem essa estabilidade, ele é certo na nossa sociedade. E já foi o tempo que o salário da mulher virou um dinheiro secundário, um dinheiro onde era só para ela e ele geria as contas da casa. Isso vem acabando ao longo dos anos. É claro que existem algumas exceções. É claro também que nos padrões de masculinidade, os homens entendem que para eles serem homens e homens de família, pais de família, que eles têm que suprir todas as necessidades da casa. E que para isso eles têm que trabalhar muito. Eu também ouço isso de muitos homens. Mas aí essas mulheres vêm ganhando mais, essas mulheres vêm assumindo as decisões da casa. Isso vai causando um incômodo no casamento. Isso vai causando uma certa frustração,
um certo deslocamento de lugar desse homem nessa casa, né? É natural que na nossa sociedade a gente pense que quem ganhe mais, mande mais. Mas não é bem assim que acontece. No campo das relações, das assimetrias entre os gêneros, entre os homens e as mulheres, nesse caso, nesse relacionamento heterossexual, as mulheres podem até ganhar mais. Mas, na verdade, quem vai apitar na casa é o homem. Se ele ganha menos, isso não é uma regra também, né? Isso também não deve ser tomado como uma verdade absoluta, mas isso é fruto da minha empiria, das minhas observações. O homem vai lá e ele vai, de alguma forma, tentar controlar. Seja controlar o comportamento dessa mulher, seja ser um homem mais autoritário na casa, querer botar ordem na casa, dizer como aquele dinheiro vai ser gerido ou não, onde aquele dinheiro vai ser aplicado ou não, como que aquelas crianças têm que se comportar. Um homem com pulso de ferro, com a sonhada e esperada manifestação comportamental de autoridade no lar, né? Isso a gente também pode observar, ou às vezes não, ou às vezes a gente vê um homem que eu não chamaria, mas eu também não encontro nesse momento a melhor palavra, não um homem submisso, mas um homem que está ali mais pronto para entender que naquela relação vai haver uma equiparação, né? Ou pelo menos se esforça em ter uma equiparação de igualdade na percepção de mandar no lar, mandar na casa. E o mais interessante também, como é que a gente pode pensar, e eu vou dar uma dica aqui bem rapidinha, como é que quando a mulher ganha mais, o dinheiro interfere na possibilidade dela ser traída ou não. Isso é bem polêmico, porque no campo de uma traição, que eu já venho falando assim, sempre com vocês, que trair, ser traição ou não traição, vai variar conforme o que é combinado no casal, a gramática do casal, né? As normas de comportamento do casal. E esse rapaz, ele vai estar tentando se sentir mais homem, né? Realizando, por causa do dinheiro, realizando outros atos de masculinidade externo ao lar, fora do lar, pagando contas para outra mulher, buscando mulheres com poderes aquisitivos menor que a esposa dele, para que ele possa, em momentos efêmeros, se sentir um pouco mais dono de uma situação, um pouco mais acima, né? E eu não estou falando essas coisas aqui para diminuir os homens de forma nenhuma, nem para tocar nas feridas dele, nem para dizer para vocês que vocês, mulheres, são as melhores, nem para dizer que a gente está conquistando o mundo por causa do dinheiro. É porque muitas vezes, muitas mulheres pensam que a traição, ela deriva de algo da sua personalidade, de que a culpa é dela. E aí, quando ela se dá conta que às vezes é o dinheiro que está minando essa relação, ela tenta compensar se boicotando no seu próprio crescimento. Essa foi uma conversa aqui que ficou um pouquinho longa, mas são assuntos que eu sempre trago aqui, que abre e que traz a possibilidade da gente conversar sobre várias outras coisas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha refletido. E dizer aqui por último, gente, que a sala de terapia tem provocado inúmeras manifestações. E assim, mais uma vez, eu fico muito agradecida pelos comentários, pelas afetações dos outros. Não é nada pessoal, eu gosto mesmo de ver as pessoas se manifestando, de ver as pessoas se posicionando, se colocando. E eu adoro argumentar, e eu adoro ouvir o outro lado, e eu adoro também quando a pessoa coloca o seu lado, né? Mas vamos embasar aqui os nossos lados. Chega de olhar para o umbigo e falar a partir da sua experiência como que as coisas são, né? Então eu sempre trago aqui, se vocês puderem, tiverem experiência diferente, pode colocar aqui embaixo. Não tem problema algum, eu vou adorar saber a sua opinião. Eu vou adorar saber como é que é a sua outra experiência. Se você considera que o dinheiro, ele, por ser um tabu e ser algo que é tão necessário na nossa sociedade, ele interfira nas relações amorosas, num casamento, numa vida a dois, na gestão de uma economia doméstica como um todo. E eu fico por aqui. Até a próxima, gente!